os colegas estão entrando. Primeiro, agradecer, em nome da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, a presença do doutor Helder e da doutora Thalita Ramos Alencar, que irão falar um pouco hoje sobre o LGPD, sobre uma abordagem de uma legislação que entrou, que ela já tinha sido publicada já há um tempo atrás, mas a sua vacatio postergou um pouco para a entrada em vigor agora, e ela repercute tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. E, apesar de tão importantes dispositivos virem e atacar e tratar de maneira tão importante essas novas relações institucionais, porque, perceba, nós da associação, hoje, olha que coisa interessante, nós somos uma extensão do RH também. Nós temos acesso a contra-cheques, nós temos acesso a informações e dados dos nossos servidores. Nós informamos, por exemplo, parabéns ao colega associado. E tem colega associado que já me disse, olha, eu não quero que você me dê meus parabéns, nem bote nos grupos, que hoje é meu aniversário. Então, isso é LGPD, isso tem a ver com LGPD, isso tem a ver com como a gente vai administrar os dados pessoais de todo mundo. E, apesar de tão importante tema, parece que as pessoas têm uma certa, ainda, falta de conhecimento e talvez até a culpa talvez seja também das instituições de não fomentar o diálogo necessário para que essas informações cheguem àquelas pessoas que devem, os gestores, os profissionais, os procuradores, os advogados e por aí vai. Porque aqui, e aí, nesse grupo pequeno que nós temos de procuradores, nós, ao mesmo tempo, somos, eu não sei nem o termo técnico, que desculpe se eu estava falando uma besteira, viu, doutora Thalita ou doutor Helder? Nós somos usuários, né? Eu sou usuário, eu sou pessoa física que tem meus dados. Titular do dados, Roberto. Titular do dados. E, ao mesmo tempo, eu também tenho uma gestão de dados. Né? Controlador de dados. Controlador de dados, pronto. Você é titular do dado, você tem seu nome lá, o dado, que é o seu nome, CPF, RG, é o dado em si, que a lei veio resguardar, e também o controlador, é a pessoa jurídica, física, que tem a gestão daquele dado. E ela tem que estar autorizada. O associado falou, olha, já adentrando ao tema aqui, até, né? Antes de se me apresentar. Não, então, assim, só para continuar, eu passo a palavra aí para o doutor Helder Braga e a doutora Thalita, para que eles tragam já a discussão sobre o tema, sem querer me alongar, porque, obviamente, eu não sou especialista, na verdade, eu sou um analfabeto no tema e quero mais do que nunca aprender. Só para lembrar, há uns 30 dias atrás, eu liguei para o doutor Helder, para uns 30, 40 dias, falei, amigo Helder, nossa associação precisa de você. Eu soube aí que entrou em vigor uma lei chamada LGPD. O que é que a associação precisa para se compatibilizar as normas? Aí ele me veio lá com um catatal de coisa. Eu falei, caramba, é tudo isso? Aí eu percebi a importância que o tema tem e a importância da associação se preocupar em levar ao seu associado a discussão e o conhecimento da matéria. Agradecer ao doutor Helder, agradecer à doutora Thalita, agradecer ao doutor Helder, não só pela disponibilidade de tempo, mas também por ter ajudado a associação, que a gente ainda não implementou, mas irá implementar todas as medidas que ele sugeriu, e agradecer à doutora Thalita pelo tempo disponibilizado para que a gente possa tratar dessa matéria com a nossa categoria. Doutor Helder, doutora Thalita, mãos à obra aí, muito obrigado, passo a palavra a vocês. De antemão, agradeço o espaço, presidente, uma satisfação, eu adoro a minha Associação Combativa, Guerrilha, está do lado do associado, está preocupada com o associado, e um exemplo disso é a aplicação da LGPD. Agradeço a todos os colegas presentes, agradeço a doutora Thalita, que é do meu escritório, pessoa formidável, pessoa que domina, está na prática no LGPD, a pessoa que aplica a LGPD no mundo corporativo, tá? Então, realmente, a gente vai ter algumas questões práticas aqui, e, na verdade, vai ter uma introdução teórica da doutora Thalita, e algumas questões práticas do dia a dia que a gente vai poder responder. Você perguntou como é o nome do usuário? Não, o titular do dado, é o cara que tem o dado, sou eu. O meu direito em si, que a Constituição preserva, da liberdade, da privacidade, da intimidade, ele é um dado, é o seu direito, né? E quem controla é o controlador do dado, né, do qual eu tenho que autorizar. Então, associado que vem, já entrando até o tema, já que você deu esse gancho, presidente,
O associado que vem e diz que não quer que eu utilize, que eu disponha, né, o meu dado, e realmente ele está correto, que o dado é dele. A ele cabe esse direito. E uma vez, até peço, presidente, que você implante aqueles formulários, porque para você realmente divulgar, tem que estar autorizado. Na verdade, para armazenar esse dado, para a associação ter o poder de armazenar seja offline, seja online, seja onde for, tem que estar autorizado. Então, peça autorização, seja autorização pelo e-mail, seja autorização pelo WhatsApp, seja autorização presencial, tem que ter autorização. A app tem que pedir autorização dos associados para aportar aquele dado lá junto aos seus registros, seu banco de dados também, que a lei traz, a nomenclatura. A lei é bem didática, viu, Savão? A lei é bem didática, uma lei de 2018, presidente, né? Que, como você falou, há 20 dias atrás, você me perguntou, a lei de 2018, ou seja, 3 anos atrás, ela teve uma vigência postergada, tá? A vigência de 24 de 2019, né? Já tem até um tempo de vigência, embora a parte sancionatória, né? Desculpa, 2020, a parte sancionatória aplicou agora em agosto de 2020. Por isso que as empresas, por isso que o tema voltou, né, à tona, porque as multas, né, a fechamento de empresa, suspensão da atividade, começou agora dia 1º de agosto, né? Então, nós temos um mês e alguma coisa de aplicação de penalidade. Já existe o órgão federal, que é a ANPD, que vai regularizar isso, que vai aplicar sanções, que vai tentar que as empresas se compatibilizem com a nova legislação. Realmente, essa lei veio, né? É uma lei que se baseia na lei europeia, né, de 2016. Ela veio um pouco depois, embora na Europa já se utilizasse muito isso, já se fosse muito preocupado com isso, até foi um dos primeiros países a se preocupar com a proteção de dados. Tá? E hoje em dia a gente vive no mundo virtual, tanto é que nós estamos reunidos, né, no ambiente virtual. Ou seja, hoje em dia, o mundo praticamente, né, está se virtualizando, já se virtualizou, e hoje em dia o dado se tornou uma commodity, se tornou um novo petróleo, se tornou um novo ouro. Quem tem o domínio desse dado vai progredir. As empresas que têm o domínio desses dados, né, estão no limbo do setor. Vamos supor, Facebook, Instagram, Amazon, todas as grandes empresas do mundo hoje em dia são empresas que têm um dado na sua mão, têm aqueles dados do cliente que podem, né, realmente fazer vender o que quiserem para ele, porque tem realmente aquele poder do dado. Né? Vou falar da questão da aplicação na administração pública e um pouco da app, mas antes disso, a doutora Thalita, tá, vai fazer uma abordada da lei, vai trazer as nomenclaturas para justamente todo mundo ficar a par da nova nomenclatura que a lei trouxe as situações e explicar mais ou menos do que a lei trata e dar alguns exemplos que ela tem no corporativo, que se aplica à app também, tá, presidente? E depois eu volto para fechar falando da abordagem junto à administração pública, que nós também, como procuradores de estados, também temos que até alertar, a administração pública tem que se compatibilizar. Que a gente tem, né, como representantes jurídicos do Estado, a gente tem que olhar o Estado. Você tem uma lei que prevê sanções, você tem que se organizar. Não sei se vocês sabem, para cada empresa agora tem que ter um encarregado. O que é esse encarregado? É uma profissão nova. É o cara que vai estar ficado entre o dono do dado, o titular do dado, que são qualquer pessoa, com a administração pública ou com esse órgão federal. Então, nós, como agora voltado à administração pública, tem que ter o encarregado. Eu creio que não tem na PGE, né? E nem no estado de Alagoas. Então, assim, realmente a lei é uma lei nova que ninguém está muito preocupado aí, né? Mas vamos lá tentar alertar para vocês que a gente possa também, nas nossas atividades, né, vinculada à PGE, tentar alertar o gestor para se adequar. Tá bom? Então, com a palavra às honras, doutor Thalita, a gente não agradece, uma pessoa, como eu falei, muito esforçada, atuante mesmo no mundo corporativo na questão da LGPD. Então, realmente, a pessoa que está com a mão na massa ali, diariamente, e que tem muito a nos passar da prática dela. Tá bom? Doutor Thalita, as honras feitas aí para você. Primeiramente, vou agradecer, né, os elogios, doutor Elton,
Gostaria também de cumprimentar o presidente da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas, Dr. Marcos Saval, cumprimentar todos os presentes, agradecer a oportunidade de dividirmos conhecimento e parabenizar o interesse de vocês em aprender e em estar por dentro dessa lei que é tão atual e importante. Me chamo Thalita Ramos Alencar, sou especializada em prática avançada em direito administrativo, análise contratual, recuperação de crédito e LGPD. Sou associada ao escritório HB Advocacia. E, assim, seria muita pretensão nossa querer esgotar um tema que é tão longo e uma lei que tem 65 artigos num curto espaço de tempo. Mas o que eu quero trazer aqui são os principais conceitos da lei. Vi ali que a gente já falou um pouco, o doutor Helder trouxe alguns termos corretos que a lei trata, que é o titular de dados, o controlador, vou falar isso mais adiante. Quero também dizer o porquê que essa lei chegou, a origem dela e a finalidade e o objetivo dessa lei. Bom, percebam que somente aqui, nessa minha apresentação, eu já forneci uma série de dados para vocês, capazes de identificar quem eu sou. Isso mostra o quão globalizado o nosso mundo está e o quanto a nossa sociedade é movida e orientada por dados. Nossas relações são cada dia mais pessoa-sistema e menos pessoa-pessoa. Vejam só para a gente acessar esse curso, quantos dados a gente informou aqui, a gente fez o login, a gente informou nosso e-mail, muitas vezes fez um cadastro nesse aplicativo, mas isso não quer dizer que a lei só protege os dados virtuais, tá, gente? A lei veio abranger todos os tipos de dados, sejam físicos, sejam virtuais. Seja aquele cadastro feito na internet, seja aquele cadastro feito à mão em cada empresa. A gente fala de dados, a gente fala muito mais de virtual, porque é aqui que a gente está o tempo todo trocando dados. É aqui que acontece a maior troca de dados assim possíveis. E a gente aqui é mais monitorado ainda. A gente, no dia a dia, se preocupa em ir a algum lugar, tomar um café, mas aqui na internet a gente, às vezes, esquece de quantos cliques a gente está dando, de que site a gente está acessando, e a gente não tem ideia de que cada site que a gente clica, cada cadastro que a gente faz, a internet, o mundo, as empresas estão traçando perfis nossos. Portanto, a privacidade e a proteção de dados, ela é muito importante. E é isso, que por isso que surgiu, foi com esse intuito, com essa preocupação que surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? A chamada LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que traz diretrizes para a gente trazer tratamento e a coleta de agora. Fazer cadastro não é isso. A lei traz apenas orientações de como isso deve ser feito e de forma segura. Essa lei ela é inspirada, como o doutor Helder falou, na GPDR, que é uma lei na União Europeia. Lá as pessoas realmente se preocuparam... Você já está vendo, Estou. Então, vocês estão me ouvindo? Pode perguntar. Certo, então, como é a história? Pessoal, boa tarde, boa noite. Quem tiver com áudio... Foi vendida, o apartamento da tia Amanda, Não, que era o apartamento da tia Amanda. O apartamento da tia Amanda. Pode passar para a tia. Eu não sei como Sim, fazer. ela como solteira. Jaqueline, você tem como ela pode silenciar doar. todos os participantes, só deixar a doutora Thalita e o doutor Helder? Doar. Tá bom? Caso teria que ser... Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver se eu estou com o áudio Doutor ligado. Luiz Henrique, por gentileza, dá uma desligada aí no áudio. Pronto, obrigado.
Vamos lá, doutora Thalita. Desculpa aí, viu, doutora Thalita? É normal, acontece. É coisa do mundo Acontece, moderno. normal. É moderno, acontece. Todo mundo tem esses problemas. Então, vamos voltar. Então, essa lei ela é uma lei inspirada numa lei europeia, que é a GDPR. No Brasil, ela foi publicada em 2018, só que ela entrou em vigência de forma parcial. Primeiro, uma parte dela em 2020 e agora, em 2021, a parte sancionatória, que é a parte de aplicação das penalidades da lei. Com isso, o Brasil avança, a gente toma um passo importante, pois agora a nossa cultura de coletar dados vai mudar. Essa cultura de coletar dados ela vai ser mais freada, porque o que acontece? Esse compartilhamento de dados desenfreado acaba que traz uma série de abusos na sociedade, como, por exemplo, a utilização não autorizada dos nossos dados para campanhas publicitárias. Quantas vezes a gente não abre o nosso e-mail e a gente está bombardeado de publicidades que a gente nem cadastrou, de uma loja que a gente nem viu, né? E a outra também, um outro exemplo de um abuso de compartilhamento de dados desenfreado é quando a gente fornece nossos dados para uma certa empresa e ela desvia a finalidade daqueles dados. Ela usa aqueles dados para finalidades diferentes daquelas que ela diz para a gente, o titular de dados, que seria utilizado. Então, a lei veio frear esse compartilhamento de dados. Veio dizer como deve ser feito esse compartilhamento de dados e de que forma esses dados vão ser armazenados. O que a empresa precisa implantar para ter esses dados de forma segura, tá? Ou seja, a lei ela tem alguns princípios que eu até coloquei aqui no meu roteirinho, porque são bastantes, são 11 princípios, né, que ela trata. A lei ela veio informar a finalidade que você precisa. O que é isso? O que é informar a finalidade? Quando uma empresa solicita seu cadastro, ela não pode simplesmente solicitar. Ela deve dizer para o titular de dados para que aquele cadastro, para que aqueles dados estão sendo pedidos. E adequar, o outro princípio é adequar essa finalidade, de uma forma que você não desvie a finalidade. O que acontece muito? Eu não sei se vocês na prática já viram isso. Com certeza já devem ter visto. Muitas vezes a gente faz um cadastro numa empresa e horas depois, dias depois, a gente recebe uma ligação de uma outra empresa que tem os nossos dados fornecendo algum outro tipo de serviço. Só que a gente nunca entrou em contato com essa empresa, a gente nunca forneceu nossos dados para essa empresa. Então, aqui aconteceu um desvio de finalidade. A empresa, ao invés de só coletar os nossos dados, como ela disse que ia fazer para fins de cadastro, ela também compartilhou esses dados. Então, isso fere a nossa privacidade, fere a nossa liberdade, né? Fere a livre informação da personalidade de cada indivíduo. Então, a lei veio proteger esses princípios, né, constitucionais e frear esse compartilhamento de dados assim desenfreados. A lei também tem como princípio que essa coleta seja de forma específica, minimizada. O que é isso, Anitta? Parágrafo terceiro. De qual? CPC. CPC. Aí eu vou alegar, porque aquele Devon também está com o áudio ligado aí. Eu achei agora o terceiro, eu vou alegar. Aí, meu querido. Adeval. Ô, meu filho! O áudio, meu querido. Desliguei aí para o Obseca. Onde é isso, rapaz? Pronto, né? É bom que eu dou uma freada, acho que às vezes eu começo a falar rápido. Não sei se eu estou me fazendo entender. Enfim, um princípio também dessa lei é que essa coleta ela seja de forma mínima.
que a empresa só colete os dados necessários para a sua finalidade. Ou seja, se a empresa tem finalidade apenas cadastral, que ela colete os dados apenas para cadastro. Outro princípio também que a lei abrange é dar acesso gratuito ao titular de dados sobre esses dados. Quem é o titular de dados? É a pessoa natural, somos nós, pessoas naturais, pessoas físicas. A lei ela não veio proteger pessoa jurídica, vou deixar isso claro. Ela veio proteger pessoas naturais. Ela não protege o CNPJ, ela protege o CPF, tá? Então, um dos princípios dela é dar acesso gratuito ao titular de dados, que somos nós, aos nossos dados. Ou seja, a lei devolve o controle dos nossos dados. Ela devolve o controle dos nossos dados. Ela fala assim, ei, peraí, os dados, quem são os donos dos dados? É o titular de dados. Então, ele tem a autonomia dos dados, ele que pode dizer o que deve ser feito com aqueles dados. E, olha, eu vou dizer para vocês, se vocês não têm controle dos dados de vocês, vocês estão num trem desgovernado, porque as pessoas são capazes de fazer tudo com os nossos dados. Não pensem que não é assim. Então, por que vocês até achei interessante falar isso e quero trazer para a minha abordagem? Por que talvez essa lei não esteja sendo tão divulgada? Porque as pessoas agora vão mudar a cultura, vão ser questionadoras. Quando uma empresa ligar e oferecer um serviço que a gente não solicitou, a gente tem o direito de perguntar por que aquela empresa tem os nossos dados, de que forma foi coletada, e pedir a exclusão desses dados. Tá? Porque é um dos direitos, é um princípio que a lei trouxe, que é dar acesso gratuito ao titular de dados. E essa questão de você conseguir controlar seus dados. Outro princípio muito importante da lei é a transparência. Ela veio trazer transparência para os nossos dados. Como isso? Hoje, a empresa ela vai ter ela vai precisar, na hora de coletar os dados, informar para aquele titular de que forma ela vai acessar os dados dela. Como o Helder falou, vai existir agora, que eu vou falar daqui a pouco, cada conceito, vai existir o encarregado na empresa. Cada empresa, e órgão público também, tá? Quando eu falo empresa, eu também tenho que falar que a lei também se aplica às pessoas jurídicas de direito público e privado, tá? E às pessoas físicas com fins econômicos. Então, se você é uma pessoa física com fim econômico, a lei se aplica a você. E se você é uma pessoa jurídica, não importa se direito público ou privado, a lei também se aplica a você. Então, essas duas pessoas vão precisar nomear um encarregado. E o que esse encarregado vai ser? Qual função vai ser atribuída a ele? Ele que vai intermediar o acesso do titular de dados à empresa e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele vai ser o intermediador. Então, você pode solicitar desse encarregado que dados aquela empresa tem, seus, como eles estão armazenados, se estão armazenados de forma segura, e eu posso até pedir a exclusão dos dados. Outro princípio é investir na segurança para evitar ataques cibernéticos. A gente não cansa de ver, né, hacks. Até mesmo hoje a gente tem visto muitos tribunais sendo invadidos e roubados dados super importantes, capazes de realmente traçar perfis e também responsabilizar quem não cumprir com a lei. É outro princípio, a responsabilização de quem não cumprir com a lei. Thalita, que responsabilização é essa? A responsabilização ela vai de advertência, tá? E, a princípio, a gente acredita que será mais advertências, mas ela vai também até uma multa de até 2% do faturamento da empresa. Ou seja, as empresas têm que estar com medo dessa multa, porque é muita coisa. O limite é até 50 milhões por infração, não é
os 50 milhões, é por infração, ou seja, se a empresa descumpriu com 2, 3 proteções de dados, vão ser aplicadas a cada infração. Então, é uma multa muito alta, realmente a gente precisa se preocupar. Eu acredito que agora, com a entrada em vigência das sanções, que foi em agosto, as pessoas vão se preocupar mais, vão estar mais atentas de como estão armazenando esses dados, vão solicitar o consentimento, que é a maneira mais correta de coletar dados, né? E se atentar se realmente está fazendo dessa forma. Então, doutor Marcos, adiantando, né, o que o doutor Helder falou no início, a gente precisa realmente correr contra o tempo, e quem não tiver solicitado, quem não tiver aquele relatório de solicitação de consentimento de dados, tem que correr atrás, tá? Essa lei tem como número 13.709, de 2018, e, como eu falei, o objetivo dela é proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre formação da pessoa, de cada indivíduo. Por quê? Eu tenho privacidade, eu preciso ter minha privacidade. Eu posso ser uma pessoa que não quero que meus dados sejam divulgados de forma descontrolada. Então, a lei tem que proteger minha privacidade. E eu também tenho liberdade de solicitar que troquem aquela informação incorreta, que corrijam meus dados, e que até mesmo se aquele tratamento não estiver sendo feito de forma correta, que exclua os dados. Eu posso solicitar a exclusão dos dados, tá? Então, como eu disse, né, quem tem que cumprir a lei são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, as pessoas físicas com fins econômicos. O que é isso? Vou dar um exemplo prático disso. Vamos dizer que o Helder, no domingo, convide todo mundo aqui que está nessa sala para um churrasco. E, para isso, ele... né? Vamos dizer que ele convide todo mundo. E, para isso, ele vai coletar dados. Vamos dizer o nome completo de todo mundo aqui e o telefone. São dados pessoais, tá? São dados identificáveis, muitas vezes, porque o nome completo, o telefone, a gente já consegue dizer quem é aquela pessoa. Ele tem que cumprir a lei? Não, porque ele não tem fim econômico, tá? Mas se ele é uma pessoa física e tem fim econômico, se, por exemplo, ele estivesse vendendo esses ingressos, né? Ele precisa cumprir com a lei, tá? Então, se tiver uma prática, né? Ele é uma pessoa física, mas vai receber de algum jeito, ele precisa, sim, cumprir com a lei. De que forma isso vai ser fiscalizado, né? Como vai ser fiscalizado, Thalita? E aí, quem vai fiscalizar isso? Aqui no Brasil, foi criado um órgão chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele já está atuante, tá? A gente consegue acessar, inclusive, um site no site do governo, muito interessante. Eu convido todo mundo a acessar esse site. Lá traz muita explicação, traz muitos conceitos sobre a lei. E esse órgão ele vai ter como função fiscalizar e aplicar sanções para quem descumprir a lei. Além do órgão, não exclui também que a Justiça Comum também vai estar atuante para fazer cumprir a lei. De que forma? Os titulares de dados que se sentirem lesados, eles podem entrar com processos individuais e coletivos diretamente contra a empresa. Inclusive, eu já coloco isso nas fundamentações das minhas petições, tá? Que aqueles processos, por exemplo, que a gente recebe ligações incansáveis, né? E que a gente nem deve, e aquelas ligações de telefonia e tudo mais, a gente pode colocar na fundamentação que essa empresa está descumprindo com a LGPD, ela está tratando nossos dados de forma errada, tá?
Os órgãos de proteção ao consumidor vão continuar ali regulamentando, e o Ministério Público, a fim de garantir esses direitos fundamentais. Viu? E agora, para não ficar tão cansativo o nosso bate-papo, queria chamar de bate-papo esse curso, eu vou dizer para vocês alguns conceitos importantes que a gente precisa saber, né? A lei traz vários conceitos ali no corpo do texto dela, inclusive é uma coisa boa para se trazer para os contratos, é necessário que se coloque nos contratos essa conceituação de cada elemento, de todos esses nomes novos que a gente começou a ver agora com a lei. São, né? Os dados pessoais é um nome que a gente não era acostumado a ouvir, e agora a gente ouve. Dados pessoais é, como eu disse, todo aquele dado que é possível identificar uma pessoa, não é? São dados que são possíveis identificar aquela pessoa. Existem também, e a lei trata de uma forma mais severa, os dados pessoais, os dados sensíveis. O que são esses dados sensíveis? Os dados sensíveis são dados que a gente consegue até mesmo discriminar uma pessoa. São dados como raça, opção religiosa, orientação sexual, política, se a pessoa tem ou não associação em algum tipo de convenção, por exemplo. Isso são dados sensíveis. E por que a lei trouxe uma proteção maior para esses dados? A gente ouve muito falar de uma situação, né, na prática, quero trazer isso para a prática, que é muito grave, que a gente nem imagina assim, que acontece, mas acontece muito. Muitas farmácias, na hora de a gente, né, preencher ali os nossos dados, cadastro, a gente acha que está fazendo cadastro para receber um desconto, alguma coisa assim. E, na verdade, esses dados muitas vezes são compartilhados com planos de saúde, e o plano de saúde, reconhecendo que você é uma pessoa que compra muito remédio, que você é uma pessoa que talvez tenha uma doença pré-existente, esse plano de saúde vai negar a cobertura do seu plano. Olha que grave isso. Então, realmente, os dados sensíveis eles só poderão ser coletados se realmente necessitar. E precisa realmente a justificativa ser muito plausível ali, para a empresa não sofrer uma punição caso esses dados sejam vazados, tá? Outro conceito importante, além, né, dos dados pessoais, dos dados sensíveis, são 3 figuras muito importantes que a gente vai visualizar com a entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente falou aqui de forma rápida. É o controlador de dados. Quem é essa figura? O controlador de dados é quem coleta os dados. Tá? É a pessoa física com fim econômico ou a pessoa jurídica de direito público ou privado que coleta os dados. Esse é o controlador. Quem é o operador de dados? É quem vai tratar os dados. Então, de forma prática, a gente vê muito isso assim. Um banco coleta os nossos dados. A gente fornece nossos dados para o banco. Esses dados, eles vão ser colocados ali, né, no sistema do banco, e o banco vai precisar, de forma clara, é bom destacar isso, informar que esses dados vão ser compartilhados com algum operador. E esse operador ele vai ser encarregado de tratar os dados a fim de que faça cobranças, por exemplo. Então, o operador vai fazer só o que o banco determina. Ele não tem autonomia sobre aqueles dados. Ele só faz o que o controlador diz. E o encarregado, que é a figura, acho que mais importante assim, da lei, é uma nova profissão. Inclusive, me parece que vai ser uma profissão nova, muito bem remunerada, tá?
é até muito interessante quem gostar desse ramo. Esse encarregado na Europa é chamado de DPO, então a gente vai ver sempre essas duas palavras, encarregado e DPO, e ele vai mediar as informações com o controlador de dados, ele é nomeado pelo controlador de dados, tá? É uma pessoa do controlador de dados que vai ser, tem como função mediar ali as informações entre o titular de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Autoridade Nacional de Dados vai, não sei com que frequência ainda, mas vai começar a solicitar do controlador relatórios de impacto. O que é isso? Relatórios de impacto também é um conceito importante trazido na lei. Relatório de impacto vai ser um relatório fornecido pelo controlador, a Autoridade Nacional de Dados, e vai dizer como ela trata aqueles dados, de que forma ela armazena, se ela tem mecanismos importantes para fiscalizar aqueles dados e se ela consegue impedir que aqueles dados vazem. Então, a Autoridade Nacional vai estar sempre solicitando dos controladores de dados esse relatório de impacto. Tá? Eu acredito que, assim, de conceito, esses são os mais importantes que a gente precisa saber. Falei dos dados pessoais, dos dados sensíveis, do encarregado, do controlador, do operador de dados. Vou falar um pouquinho para finalizar e passar a palavra para o Helder sobre quais direitos o titular de dados tem. Quais direitos a gente tem sobre os nossos dados? Todo o direito. A gente tem o direito de correção dos dados, a gente pode pedir correção daqueles dados. A gente tem direito de anonimização, que é outro conceito importante. O que é isso? É a gente pedir que os nossos dados sejam de forma mais anônima possível. Por exemplo, de uma forma tão anônima que não consegue me identificar. Eles vão conseguir apenas deixar dados para conseguir controlar a movimentação ali daquele negócio, mas não consegue identificar aquela pessoa. Então, os dados são anonimizados. Existe também a possibilidade de eu pedir eliminação dos dados. Então, eu posso, sim, solicitar de uma empresa que ela elimine os meus dados dos seus bancos de dados. Uma forma muito que eu até aconselho para quem é aposentado, eu tenho até aconselhado um dia desses a minha tia, que falou assim, Thalita, eu não lembro de ter feito esse empréstimo consignado, eu acho que me ligaram. E isso acontece de forma muito frequente. Os órgãos, por exemplo, a Previdência de Alagoas, pode ser que, às vezes, compartilhe as informações que ela tem com algum banco, e esse banco se sente no direito de ligar para a pessoa e oferecer um empréstimo consignado. Então, esse aposentado vai poder solicitar que aquele banco elimine os seus dados, pois ele não consentiu aquele dado, ou seja, eles estão tratando de uma forma errada. Eles estão descumprindo com a lei e podem até ser penalizados. Então, é isso. A lei vai devolver, na verdade, uma autonomia que é nossa, que é o controle dos nossos próprios dados. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Helder, que ele vai trazer um pouco isso para a administração pública. Né? E eu agradeço a oportunidade, o espaço. Eu espero que caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem estar perguntando. E é isso. Obrigada. Desculpa, estava falando aqui no multi, né? Eu agradeço a explanação, muito didática. Como ela mencionou, são quase 70 artigos, do qual não tem como, aqui em 40, 50 minutos, 1 hora, a gente tratar. Mas ela trouxe um apanhado geral, né, para os associados terem conhecimento que a lei existe, que está em vigor, que tem sanções, os seus direitos, né, pessoal, entender.
Dado, viu, presidente? É commodity. Ou seja, é um direito seu que você tem que saber para quem vai dar e como vai dar e como vai ser utilizado. Né? Até, doutor Neto, aí, é muito comum a gente, nas palestras, escutando, olha, o cara foi aposentado do INSS e o banco já ligou oferecendo empréstimo. Né? Já fez o empréstimo, já. Ou seja, como é que o banco tem conhecimento? Às vezes o INSS passa aquele dado para o banco para fazer a cobrança e o banco, inadvertidamente, faz a cobrança não, oferece o consignado. Lembrando que a utilização do dado tem que ser discriminada. Olha, você vai armazenar o dado. Não, você vai passar todo esse passo a passo, tá? Isso aplicado à gestão pública também, tá? Se aplica igual, de modo igual à gestão pública. Só tem um diferencialzinho, mas todos os requisitos se aplicam à administração pública. Né? A nomeação do DPO, Data Protection Officer, né? É obrigação da administração pública ter um também, tá bom? Então, assim, tem que saber o que vai ser utilizado. Por exemplo, presidente, na associação, se a associação utilizar o dado do associado para encaminhar um plano de saúde, ele tem que autorizar isso de modo específico, né? Autorizar ao banco, que é autorizado, o banco para fazer nossos pagamentos, né? É autorizado de modo específico e só para aquilo ali. Caso a Caixa Econômica, que a gente recebe pela Caixa, doutora, nossos honorários, graças a Deus, né? Se oferecer algum empréstimo naquele sentido lá, não tem, você tem que estar vinculado ali, olha, a Caixa tem que ter autorização para poder também dispor de um modo diferente dos nossos dados. Então, assim, tudo que a doutora falou para o mundo corporativo se aplica à administração pública, com um diferencial, tá? Com um diferencial. Eu quero só lhe interromper, doutora, à vontade. Que, inclusive, o acesso a dados, viu? Se aplica da mesma forma. A gente também tem esse poder de pedir acesso aos dados da administração pública. Eu fiz, inclusive, um post um tempo desses, que existem relatos da administração pública que está negando acesso a dados das pessoas com base na LGPD. Não, viu? A LGPD, ela deixa de forma clara que a gente tem o direito a acesso dos dados. Era isso. Que é o dado dela, tá? Se eu quiser saber quanto é que o fulaninho recebe do meu vizinho ali, que é funcionário público, eu não tenho direito, não. Tá bom? Lembrando. E outra coisa, a lei veio, pessoal, também para a gente que trabalha com a administração pública, coadunando com a lei de acesso à informação, a LAI. Tá? A LGPD não derrubou a LAI. Elas se aplicam, né? A lei de acesso à informação se aplica de modo compatível, até porque a LAI se aplica a dado público, de interesse da coletividade ou do particular. A LGPD não, é um dado, é bem específico. A LGPD é bem específica, a LAI é mais amplo. Tá? A lei de acesso à informação, do qual nós, como funcionários públicos, como gestores públicos, alguns, temos que ter conhecimento, se trata de dados públicos, da coletividade ou daquele cidadão que está pedindo. A LGPD, de modo mais específico, se aplica a um dado pessoal da pessoa. Tá? Um CPF, um RG, um dado sensível. Esses dados sensíveis é muito interessante que sejam o menos captados possíveis. Tá, o presidente? Então, na associação, a gente não precisa ter o dado sanguíneo daquele paciente, do nosso associado. A gente não precisa ter a religião daquele associado, entendeu? Então, esses dados, se tiver no cadastro, eu não sei, presidente, se está, tem que ser o máximo afastado. A lei... Cuidado com aquele levantamento que fez a Corregedoria recentemente. Como é que é, Deval? Fica à vontade. Levantamento. Agora, cadastro da Corregedoria. Perguntou tudo, viu? Foi, Deval? Foi. Procede, pode abrir o microfone aí, vamos agora fazer um bate-papo grande. A Corregedoria fez um cadastro agora que botou tudo, rapaz. Abriu tudo. Não olhou esse negócio, não. Foi. Você deve ter feito também, viu? Eu fiz. Então, assim, voltando ao nosso termo, a lei diz que é o mínimo possível de dado, tá, Deval? Até não pode dizer o nome do cachorro, do vizinho, não. É só o dado mínimo que a administração precisa para executar a função dela. Tá? A lei traz isso também. Tá? O que a lei aplica de diferente para a gestão pública, tá bom?
pessoal, é a possibilidade de compartilhamento de dados. A lei prevê isso dentro da gestão pública, tá? A lei no mundo corporativo não pode compartilhar dados de empresa, não existe essa possibilidade. É verdade, a multa é altíssima. No caso da administração pública, isso é administração pública estrito sensu, tá? A direta, porque a indireta, né, no que respeita a empresas e sociedade economista, se tiver regime jurídico privado, se aplica às regras privadas. Então, a parte de compartilhamento de dados, tá, se aplica especificamente à gestão pública direta, tá? E é possível a administração, vamos supor, um compartilhamento de dados entre a Fazenda Estadual com a nossa Fazenda, com a nossa Procuradoria da Fazenda, é possível, para executar fins públicos, lógico, né? E o fim da gente é público, lógico. Então, assim, o que há um abrandamento da lei de administração pública é essa possibilidade desse compartilhamento, tá, de dados entre os órgãos públicos. A gestão pública é direta, tá, pessoal? Não é indireta, tá? Lembrando que a gestão pública pode compartilhar dados com empresas? Pode, mas isso aí não é de modo amplo. Tem que ser avisado ao órgão federal, a ANPD, tá? Tem que ser autorizado, tem que ter também a finalidade, vamos supor, o contrato administrativo, é lógico que você, quando faz um contrato administrativo com um particular, você tem que passar alguns dados, né, para aquele particular. Vamos supor, quando o Estado passa o dado para a Caixa Econômica, embora empresa privada, né, ou seja, se aplica a GPD, alguns dados nossos para abrir a conta, ou seja, esse compartilhamento tem que ser autorizado pelo órgão da Agência Nacional de Proteção de Dados, entendeu? Então, assim, a lei está aí, é de aplicação, ela prevê sanções altíssimas, como a doutora falou, sanções de ordem de advertência, multas de até 50 milhões por ato. O cara cometeu 10 atos, é 500 mil reais, 500 milhões de reais, ou seja, quebra a empresa, né? Outra coisa até pior, tá? Que todo mundo falou, a parte de suspensão das atividades da empresa, ou suspender as atividades da empresa quebra, né? Suspender aquela atividade de proteção de dados. Então, pessoal, em tese era isso, né? A gente fica aberto para dúvidas, né? Uma dúvida corriqueira também, até me adiantando as dúvidas de vocês, o que eu faço caso eu receba a ligação? Pessoal, a lei prevê que você informe esse DPO da empresa, tem que estar no site da empresa de preferência, tá? Tem que estar em algum lugar que seja de fácil acesso. Você entrar em contato com o encarregado, com o DPO da empresa, mandar excluir os dados. Caso isso não faça, pode também, concomitantemente, abrir o procedimento, é bem simples, a npd.gov.br, tem lá reclamação, procedimentos de impugnação, pode abrir lá a reclamação de a empresa que eles entrem em contato. A empresa tem um prazo de 15 dias para tirar, tá? E, em tese, a gente fica aberto para perguntas, presidente. E agradecemos o espaço aí e esperamos que tenhamos conseguido atingir o objetivo. Obrigado, Helder. Obrigado, Thalita. Nós vamos agora abrir a sessão de perguntas. Eu mesmo já tenho aqui vou puxar aqui a relação de... Eu tenho uma pergunta também. De 1000 perguntas. Quem agora... vamos abrir os associados. Helder? Foi o Helder ou foi o Neto? Neto que falou. Eu, Neto. Doutor Carlos Neto, presidente da Previcon, ou seja, esse homem é um daqueles que serão coletores de dados e operador de dados. Esse aí tem que estar bem também. azeitadinho aí. De dados também. Usuário de droga. Doutor Neto, por favor. Parabenizar a Helder e a Thalita aí pela apresentação. Esse tema ele é muito caro para a gente da Fundação de Previdência Complementar. A gente tem muito zelo nessa questão do trato e no fluxo de dados. A gente tem acesso a muito dado relevante, que a gente acessa a folha, a gente acessa todos os dados, toda a base cadastral dos servidores é aberta para a gente tem muita preocupação no fluxo e em como tratar esses dados. E todo prestador de serviço da gente assina o termozinho de confidencialidade, todo contrato que a gente faz administrativo, ele já tem as resguardas da LGPD também, a gente tenta se resguardar disso. Claro que pode ter algum tipo de acidente, mas a gente tem todo um cuidado em relação a isso.
Mas em relação à nossa vida como servidor, estou trazendo até aqui para debate e até para ver a orientação do Helder e da Thalita em relação a isso. A gente, como servidor público, é muito exposto a essas fraudes que são praticadas com internet, bancos, empresas de empréstimos, cartão de crédito, porque a gente é muito exposto do ponto de vista de dados, né? O salário da gente, ele fica aberto, né? A folha de pagamento, ela fica aberta com o nome completo. Não adianta nada esconder lá 3 dígitos do CPF, que o cara dá um Google no nome completo, aparece a publicação da diária da gente no Diário Oficial com o CPF completo e dizendo até para onde a gente está viajando, né? Então, isso aí é uma exposição. Quando eu estava na segurança pública, a gente teve o cuidado de esconder os nomes dos servidores e nas operações de inteligência não divulgar o local de destino, porque, assim, imagine você fazer uma operação no interior e mandar 50 policiais para lá. Os bandidos da cidade já tudo sabem que vai ter alguma coisa lá, né? Então, assim, mas uma preocupação minha é essa exposição que a gente tem. Nosso CPF, nosso nome, nosso salário, muitas vezes publica sem querer endereço, pode publicar telefone, diz para onde a gente está viajando, diz os dias que a gente vai estar fora de casa, né? Ou seja, publicou aqui a portaria de viagem de Dr. Carlos Guimarães Cidade Neto, CPF e tal, que vai ficar do dia tal ao dia tal em tal lugar. Ou seja, a pessoa sabe que eu vou estar em tal lugar, sabe que eu não vou estar em casa, sabe meu CPF, sabe quanto eu ganho de diária. Então, a gente tem uma série de exposição enquanto servidor público, e eu acho que a gente tem que voltar a ter um pouco de cuidado em relação a isso, ver até como a administração pública ela tem que pensar em voltar a proteger a nossa intimidade um pouco desse nível de exposição que a gente tem, que por causa disso os servidores públicos são as maiores vítimas de fraudes de cartão de crédito, de empréstimo consignado com o nome de servidor, sem ele estar sabendo, por causa dessa publicidade exacerbada de nossos dados íntimos, né? E aí eu queria ver se, de repente, em relação a isso, como é que a gente compatibilizaria essa questão da lei, né, e dos portais de transparência com essa questão de proteção de dados sensíveis, porque, olha, a gente tem uma super proteção de algumas pessoas, e enquanto a gente tem uma total desproteção do servidor público em relação a isso. Essa questão que o pessoal fala, o cara se aposentou, no dia seguinte recebeu um telefonema, claro, publicou a portaria com o valor da aposentadoria dele, com o CPF dele, o nome completo dele, né? Para isso, com isso aí você consegue o telefone de qualquer pessoa, com Google, não precisa ter comprar dado não, com o Google você consegue. Então, né? Como é que a gente compatibilizaria isso aí, doutor Helder? Fica aí meu questionamento. Eu posso questionamento também, tá? Ô, doutor Helder e doutor Beto, eu posso agregar uma pergunta na mesma linha, eu só queria pegar um gancho. E a gente, como procurador de Estado, quando a gente vai usar, porque nas nossas defesas, o doutor Helder, que pega lá muito processo de servidor público, a gente pega o nosso loginzinho, entra no banco de dados da CEPLAG e puxa a ficha financeira desses servidores. E aí a gente vai fazer a nossa defesa, vai lá e vai juntar o processo. Pergunta, exatamente na linha do que ele pegou, para agregar mais uma camada nessa dúvida. Quem deveria fazer isso? Somos nós, procuradores, ou o encarregado da Procuradoria dos dados? Sobre essa pergunta do Neto, é uma pergunta que eu quero explanar um pouco, que o Netão é conhecido da jurisprudência do STF, a gente perdeu não, o entendimento foi contrário à nossa publicação no passado, mas eu acho que pode ser revisto e a associação pode ser um caminho para isso, presidente. Mas eu vou falar sobre o Neto, só respondendo a tua pergunta. Inicialmente, a lei traz exceções à LGPD, tá? E um procedimento judicial, ele é exceção à LGPD. Ou seja, como a gente pega aqueles dados para se utilizar no processo judicial, eu acho que a gente consegue fazer exceção à LGPD. Tá bom, presidente? Então, respondendo a tua pergunta. A do Netão, eu vou responder já, mas puxando o gancho da tua, a exceção LGPD não se aplica a processo judicial, arbitral,
tá? Criminal, segurança pública, defesa social. Doutora Thalita, quer falar Não, eu vou só dar continuidade, realmente não se aplica, mas eu acredito, assim, mas isso é crença minha mesmo, como a gente tem visto, de os dados eles ficarem um pouco mais anônimos. Não significa que eles vão deixar de ser compartilhados, mas eu acredito que a gente ainda está dando o primeiro passo para a gente conseguir aí garantir mais a nossa privacidade, a nossa liberdade de escolha do que é ou não divulgado. Eu acredito que esse seja um pequeno passo para uma mudança de cultura enorme. Então, pode ser que realmente a gente não consiga anonimizar tudo, mas eu acredito que vai existir uma mudança, sim, do que vai ser publicado. Eu já vejo alguns sites, por exemplo, que a gente ali tinha informação do CPF completo, como era aquele acesso quando a gente vai pesquisar algum CNPJ, a gente via o CPF completo daquele proprietário da empresa, e hoje a gente já vê de forma mais escondida. Então, acredito que pode ser, não acho que seja certo, que exista a não publicidade, mas e sim um pouco mais dessa anonimização desses dados, sabe? Mas isso a gente só vai ver com o passar do tempo, né? Com as jurisprudências. Respondendo o Netão, desculpa interromper, doutora, é o seguinte, até conhecedor da jurisprudência aqui, um fardo, então, no passado, o Supremo entendeu que nossos dados, né, como servidores públicos, eram públicos, né? Então, poder divulgação do salário, divulgação de tudo, e a gente está à mercê desses riscos, né, tu mencionou, do cara saber que a gente está no interior e na nossa casa lá, né, invadir a casa, às vezes está só os filhos e as mulheres, ou seja, a gente fica à mercê e inseguro, tá? Eu acho que com a LGPD agora, eu acho que a gente tem que ter uma nova visão disso, não é porque a gente é servidor público, a gente tem que ter essa exposição completa, dá para anonimizar, a lei traz isso, anonimize o máximo, por que não botar a matrícula do cidadão lá? Matrícula do cidadão não tem como identificar o cara de modo rápido, né? De modo latente, ou pelo dar um Google, né? E já ver o nome dele. Então, assim, por que não voltar essa discussão? Viu? Até, presidente, a gente pode entrar com ação judicial coletiva pela AP, pedir que a gente, como procuradores, não tenha essa exposição de matrícula, de diária, de salário, né? Bota lá a matrícula do cara, bota o salário dele, mas não bota o nome dele completo. Não bota o CPF, tá? Eu acho que a LGPD se aplica perfeitamente, embora ela entenda que dado público não se aplique, mas nesse caso é um dado público, beleza, o salário, mas o meu nome em si, eu como pessoa física, não tem por que estar exposto no diário oficial, né? Podendo me render uma insegurança. Então, eu acho que esse entendimento supremo passado de poder realmente liberar e deixar à disposição, acho que pode ser revisto, e a gente, a AP, pode pensar numa ação judicial para proteger os associados, viu, presidente? Tendo essa nova visão com base na LGPD. É uma discussão que é boa, que pode ganhar um novo viés, embora o passar a jurisprudência é negativa, mas eu acho que com a LGPD pode ganhar uma nova robustez e uma possibilidade de vitória. Doutor Neto, mais alguma pergunta aí para o doutor Helder? Se o doutor Neto quiser expor, tem gente expõe, se tiver expor o entendimento dele, a gente fica, né, esperando aí, se ele tem alguma coisa formada ou alguma ideia. Não, eu concordo, Helder e Thalita, assim, eu concordo, presidente também, Saval, com o posicionamento do Helder. Eu acho que, na verdade, a LGPD permite uma rediscussão, não significa que a gente tenha que inaugurar essa discussão, a gente pode, na verdade, começar a evoluir e maturar esse debate dentro de casa, antes de levar esse debate para fora, e a gente pode até, do ponto de vista da administração, antes mesmo de estar judicializando, verificar como a gente, enquanto administração pública, a gente pode estar expondo menos os servidores. A gente tem uma sociedade que tem muito risco, que tem muita violência, a gente já tem uma discussão agora do PIX,
porque a gente criou o Pix, que é uma ferramenta excelente com a finalidade, e a gente agora já está tendo deturpação do uso da ferramenta. E olha, e de repente, o nosso número de telefone é chave Pix, o nosso CPF é chave Pix, o nosso e-mail é chave Pix, e a gente, servidor, o que é que está acontecendo? De uma hora para outra, quando a gente está expondo esses dados do servidor, a gente está acabando indiretamente também dando uma exposição financeira do servidor por causa de uma evolução de uma ferramenta de pagamento que não foi prevista, não foi contemplada lá atrás, né, quando foi discutida essa questão dos portais de transparência, dessa questão da transparência ativa, né, da administração estar divulgando informação de servidor, independentemente de solicitação, né? Enquanto alguns portais hoje já começaram a pedir algum nível de identificação em relação a quem está solicitando a informação, embora isso seja também questionável, mas, ou seja, aquela informação não está pronta ali para o malandro. A gente não pode, infelizmente, estar presumindo a má-fé de todo mundo, né? A gente tem que presumir a boa-fé, mas a gente vive hoje numa sociedade que a gente está exposto a um crime que se tornou corriqueiro, né? Que é o uso de dados pessoais para fraude financeira, né? E o telefone da gente hoje é uma ferramenta importante, né? O CPF é uma ferramenta financeira importante hoje. Hoje é um meio de pagamento. Se faz pagamento hoje através de WhatsApp, né? Tem muita gente que ainda não sabe, mas se faz transferência direta através de WhatsApp, independente de Pix, se faz pagamento através de CPF, através de telefone. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, eu concordo. Eu acho que a gente tem que amadurecer essa discussão. A gente pode, independentemente de judicializar, provocar a própria administração para começar a preservar um pouco mais os servidores e a gente se proteger e proteger o nosso público, né, interno, e não necessariamente ter que judicializar agora, né? A gente corre na frente, se alguém se incomodar com esse nível de proteção, aí a gente inverte a situação, e nessa questão é melhor ser demandado a instituição estando protegida e as pessoas protegidas, do que a gente deixar todo mundo totalmente desprotegido, esperando que aconteça algum fato. Só a título de exemplo, eu ainda trabalhando na segurança pública, utilizaram meus dados para fazer... na saída da segurança pública, na verdade, migrando para a Previdência Complementar, usaram meus dados para uma fraude de cartão de crédito. Só não se concretizou a fraude, porque como eu estava cadastrado no Banco Central como pessoa politicamente exposta, pelo fato de ser ordenador de despesas da segurança e pelo fato de depositar como presidente de fundo de pensão, o cadastro caiu num canal restrito dentro do Banco Central e não foi aberto o crédito, mas tentaram abrir 4 ou 5 cartões de crédito em coisa de 30 minutos, em São Paulo, Minas Gerais e outro estado ao mesmo tempo, e que, no meu caso, eu não me transformei numa vítima financeira, porque o Banco Central travou, porque lá no Banco Central eu estou cadastrado como pessoa politicamente exposta, que é um cadastro específico para alguns dirigentes de entidade e que tem um lado negativo muito grande, que é um total monitoramento do seu CPF, qualquer movimentação financeira que você faz, mas que, nesse caso, acabou me protegendo também. Mas, ou seja, esses dados foram captados de forma muito tranquila, tudo publicado na internet. Só isso aí. Parabéns à associação pela iniciativa de trazer essa discussão. Parabéns, Helder, parabéns, Thalita. E estou aqui, assim, eu tento tentar ao máximo colaborar com essa discussão, porque eu sou muito interessado nesse tema, porque eu sou controlador de dados também e titular de dados, né? Bom, pessoal, eu queria... Vou aqui passar para a doutora Cláudia, por favor, fica à vontade. Depois eu rodo, ainda tenho muita pergunta, viu, da AP. A nossa AP está cheia de dúvidas aí para você, viu? Já estou vendo. Doutora Cláudia, por favor. Pronto. Eu já estou vendo que o Helder também levantou a mãozinha. Eu primeiro quero parabenizar a doutora Thalita, o doutor Helder Braga, pela exposição e ao Saval pela iniciativa. A nossa associação
que tem realmente nos brindado, né, com tantas discussões importantes. E eu, particularmente, não sabia nada de LGPD, muito por alto, agora já aprendi, comecei aprendendo os conceitos, depois os problemas aí do Neto, e eu tenho alguma primeira dúvida, né? Eu tenho uma dúvida e depois vou mostrar um caso que aconteceu com a Corregedoria e queria a opinião de vocês. Primeiro, a Thalita falou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aí eu queria saber, é vinculado a qual ministério? Ou é uma secretaria? Ela falou em autoridade... Diga. Ele é um órgão independente. Ele não é vinculado, né, tá. a nenhum Tá. ministério. Ele é um só com esse órgão objetivo. Só tem esse objetivo. Isso, é esse o objetivo. Certo. E aí, antes de entrar no meu caso, eu quero falar que o Aderval disse que eu mandei... Mas é ligado ao Executivo Federal, né? Ou seja, é um órgão federal, sim, independente, mas não... Sim, independente, mas aí eu pensava que ele tinha alguma vinculação a algum ministério ou alguma secretaria, mas ele foi criado à parte, então. Ele é do Poder Executivo Federal, um órgão independente para atuação nessa área. É como se fosse uma agência? Assim, é uma agência? Com esse órgão, né? Mas a perspectiva do pessoal da área é que vire uma agência, Tá. É essa personalidade jurídica que eu não imagino isolada. Hoje é de órgão federal, mas a perspectiva é que vire uma agência especial. Entendi. Mas hoje é órgão. Entendi. Antes de citar o caso específico que eu quero falar, vou me defender em relação ao Aderval Tenório, que disse que eu captei dados sensíveis. Eu não vou utilizar, viu, Aderval? Mas engraçado, quando essa correição ordinária ela foi discutida no Colégio de Corregedores Nacionais e realmente tinha alguns dados que a gente pergunta qual a cor que você prefere, qual o prato que você mais gosta, o número do sapato. E eu perguntei depois ao pessoal do Acre, que foi quem bolou, e eu perguntei por que a gente vai querer saber disso. Até a Mariela tirou onda, disse que a Corregedoria estava querendo dar presente ao pessoal. Aí o Acre falou que quando eles pensaram essa correção ordinária era para repassar para a Associação dos Procuradores essas informações por conta de festa e tal. Mas aí só me veio uma dúvida, isso não seria dado sensível, né? Porque não tem uma informação que possa ser utilizada para, por exemplo, dar um golpe financeiro ou qualquer coisa dessa natureza? Ou não? Ou eu estou errado? Esse tipo de dado, a cor, a comida preferida, o número do sapato. Responde, doutora, quer que eu responda? Não, eu posso responder. Então, os dados sensíveis são relativos à raça da pessoa, são dados que conseguem identificar aquela pessoa de forma mais íntima e discriminar ela. O que acontece muito por exemplo, traçar perfis. A gente vê isso muito na internet. Vira e mexe, aparecem alguns questionários aleatórios. A gente abre algum site, tem um questionário ali para a gente responder o que a gente tem de preferência e tudo mais, para conseguir traçar um perfil e começar a monitorar os nossos costumes e começar a oferecer serviços de acordo com os nossos gostos. E é mais para isso, para traçar um perfil. Entendi. Mas aí, Cláudia, fazendo uma reflexão aqui... Também vou falar aqui só... Vai lá. Não, é só eu falei, não, vamos supor, você está colhendo um dado, você como controladora, tá, Cláudia? Doutora Cláudia, você está colhendo um dado e passando a um terceiro. Também sim. Não, mas eu não vou passar a terceiro nenhum, porque... Não, associação. É um não, ente sim, privado. sim. A associação é um ente privado, claro. Você colheu como ação pública, tá? Você colheu o dado como governo do estado de Alagoas e passou para a AP, que é uma entidade privada. Perfeito, certo. Então não vamos passar nada. Pode fazer? Pode, desde que seja autorizado pela pessoa que forneceu o dado. Certo? Não, mas aí eu vou inutilizar essas informações porque... Para a AP, para ela fazer isso, aquilo outro. Você não pode, ao bel prazer, pegar aquele dado e jogar para a AP, não. Mas nós não passamos ainda, não. E agora eu não vou passar mesmo. Agora não pode. A não ser que você faça uma autorização específica. Olha, pessoal, não precisa fazer um formulário. Faz, pessoal,
Estou mandando aqui aquele dado coletado, eu vou passar para... Você autoriza eu passar para a API? Alguém vai autorizar ou não? Quem autorizar, você passa. Quem não autorizar, você passa. Era exatamente um ponto da dúvida. A Cláudia falou, por exemplo, e aí eu acho que está todo mundo meio que aprendendo ainda um pouco o que e como se trata o LGPD. A Cláudia, por exemplo, pegou a roupa, o tamanho da pessoa. Se a pessoa diz que está usando, sei lá, 64, 66, essa pessoa, você presume que ela seja um pouco mais gorda. E esses dados, se for mal utilizado ou mal fornecido, pode também ser objeto de algum tipo de constrangimento para a pessoa. E aí é que tem o problema, que eu fiquei aqui depois da aula de vocês, que eu fui preocupado. O problema não está só em coletar os dados, é em manter os dados para si. Eu posso não passar para ninguém, mas se alguém hackear e tiver acesso a ele, a responsabilidade continua minha? Continua desde que você, né, faça por um. Como eu mencionei, como a gente discutindo, eu falei para você, olha, a gente vai ter, até toda falei dos princípios da segurança, você vai ter que se organizar para ter uma segurança, um controle de ataque cibernético ao seu armazenamento, seu banco de dados, tá? Mas o cara foi muito expert, profissional, o cara é o melhor hacker do universo e acessou, beleza. Mas você fez alguma coisa? Não, fiz, eu contratei um sistema. Aí, pessoal, essa discussão é tão nova. Você comprovar. Hoje em dia vai ver que a NPD deve regularizar alguma empresa para que ela seja cadastrada ou autorizada a trabalhar e fazer a segurança de dados. Entendeu? Então, assim, contratei uma empresa que a NPD autorizou a proteger o dado, mesmo assim eu fui atacado. Beleza, você está isento. Mas eu não fiz nada. Botei lá um firewall, mas mesmo assim foi atacado, beleza, você não fez sua parte. Tá? Então, você tem que fazer um controle, né, trabalhar para que tenha segurança. Mas se a segurança não foi suficiente, mas aí já é outra discussão. Tá bom? E aí, nessa linha aí, até da guarda do dado, e aí pegando o exemplo, Cláudio, desculpa estar pegando o seu exemplo, mas é um exemplo que eu acho que ele ficou meio emblemático, que o Aderval brincou, e aí, por exemplo, a gente guarda nossos dados, ou a corregedoria, você, Helder, eu, Marcos Saval, quando estou fazendo meus atos processuais, fazia e botava lá na intranet lá da gente, lá no sistema. Isso aí ele está exposto a qualquer outro procurador ter acesso. Então, isso acaba sendo uma forma de exposição também, né? Então, a gente teria que ter um dado guardado em um determinado lugar, em um computador só, em uma unidade, em um arquivo, assim, expor isso, e mesmo que a gente não vá a público, mas só deixar lá guardadinho, já é um risco que a gente não teria como comprovar, não seria? Mas, nesse caso, nosso trabalho, presidente, a gente, em tese, vamos supor, na judicial, a gente utiliza aquele dado, ou também a administrativa, a fazenda, utiliza aquele dado para fins processuais, seja o processo judicial, seja o processo administrativo. Beleza, aí sim. Aí a gente está trabalhando um dado que a gente pode, que é exceção LGPD. O que não pode se aplicar a isso, como eu falei, a associação a corregedoria pegar esse dado e não está no processo judicial, não está no processo administrativo, jogar para a API. Isso aí não tem. O ideal também é que o mínimo possível de pessoas tenham acesso, até mesmo aqueles documentos físicos. Às vezes a gente só está falando aqui de documentos eletrônicos, mas até mesmo um RH da vida, que tem documentos físicos, a gente tem que limitar o acesso máximo possível, tá? Então, se hoje, por exemplo, 15 pessoas têm acesso a um RH, o ideal é que limite essa quantidade de pessoas para que a segurança aumente, né? Então, também é importante a gente falar isso, que não é só o meio eletrônico, mas o meio físico também. E a gente tem que diminuir o máximo possível desse acesso de dados, porque quanto mais acessa, mais fácil é de vazar, né? A gente sabe disso. Deixa eu falar o meu último caso. O meu último caso, só para... Uma colocação do doutor Saval. Ele falou, olha, um vestido, um sapato... Saval, mas tem que ser um dado identificável, né? Porque eu botei o sapato 43... Beleza, sapato 43, tem quantas pessoas no sapato 43? Tem que ser identificável. Tá? Identificável, né? Algo vestido, eu gosto de cor azul. Quantas pessoas do universo gostam de cor azul? Não tem como identificar. O dado tem que ser identificável. Religião. Assim, pessoas da Igreja Batista de Alagoas são identificáveis. Né? Então, há diferença de pessoas que são ligadas ao movimento racial
são identificáveis, entendeu? Então, você tem que ser um dado identificável. Não é qualquer dado também, tá? Isso. Foi o que eu disse no início, né? Eu vou até ressaltar. Às vezes, um dado só não é identificável, então a gente não pode considerar um dado pessoal, mas sim a junção de vários dados. Então, se vazar, por exemplo, não só o meu gosto por azul, mas meu nome, meu CPF, meu endereço, então, como ele é possível de identificar, aí sim a gente vai enquadrar na lei. Perfeito. Deixa eu narrar esse caso para vocês verem as minhas dúvidas aqui. Por exemplo, houve uma denúncia de um procurador na corregedoria, não vou citar nomes. Houve uma denúncia que, na defesa judicial do procurador, ele teve... Estou ouvindo outra coisa, alguma interferência aí de um boleto. A Patrícia. Patrícia, o microfone tá ligado. Desculpa, é verdade. Meu filho. Você revela, meu querido. Colega de labuta do Cesal. Sim. Verdade. Sim, então houve uma denúncia de um procurador e a denúncia dizia que a defesa judicial do procurador foi uma defesa que atacou pessoalmente o cidadão, o servidor público, foi uma defesa que utilizou dados que não foram os dados que ele forneceu. E vejam lá, ele reclamava que as férias dele não tinham sido pagas de maneira correta. Ele estava reivindicando essas verbas atrasadas. E ele anexou para isso a ficha funcional dele. O procurador de Estado foi pegar no AL Previdência a ficha de pagamento de férias e comprovou que ele tinha recebido todas as férias. Por quê? Porque os nossos dados, pelo menos no estado de Alagoas, nos órgãos e nos DRHs e as nossas fichas funcionais, muitas delas são desatualizadas, não foram atualizadas. Então, esse rapaz esperto pegou a ficha desatualizada para pegar o pagamento. O nosso procurador, inteligente, foi na fonte e viu que ele tinha recebido. E no final de tudo, né, que eu opinei pelo arquivamento desse processo, dessa denúncia, o cidadão disse que eu era corporativista, que eu tinha defendido o procurador de Estado e tal. Mas aí, vejam bem, são dados, e são dados fornecidos pelo Estado. E os dados, por estarem incompletos, gerou essa discussão e esse debate. E aí, se nessa hipótese que o Helder falou, o dado fosse anexado ao processo pelo cidadão, ele anexou, pelo servidor, ele anexou o dado errado propositalmente. Isso aí era para o juiz aplicar uma multa processual por litigância de má-fé, um safado desse. Isso, e o procurador levantou isso, litigância de má-fé. Como eu tinha mencionado, safado, a LGPD não se aplica, seja na corregedoria ou no procedimento administrativo, não se aplica, tá? Dentro da corregedoria, estamos apurando um fato até que pode gerar, né, enriquecimento ilícito no cidadão, até um ato criminal, por sinal, dessa pessoa. E no judicial, de igual modo. Então, assim, os dados têm que ser atualizados? Para ser atualizados. Os dados têm que... E, por sinal, o servidor, o titular do dado, tem que pedir a atualização, tem que pedir... O titular também tem um direito de saber quais são os dados armazenados e como eles estão. Tá? Também pensar que o dado é do titular e ele pode fazer o que ele bem entender. Inclusive, a lei, ela tem essa ressalva, tá? De coletar dados para fins processuais. É uma exceção. Então, ela permite que sejam coletados dados para fins processuais. Perfeito. E como muito obrigada. A auditoria é um procedimento administrativo, cabe a exceção LGPD. Isso aí é uma menção honrosa ao colega que não se contentou com a informação pronta e foi atrás de outros dados. Isso, exato. O procurador da Judicial, que eu acho que deve ser da Judicial. É da Judicial. Transmita nossos parabéns ao colega. É um cara muito diligente, por sinal, viu? O procurador que fez isso. É verdade. Doutora Soares. Parabéns, obrigada. Doutora Cláudia, mais alguma pergunta, doutora?
Não, obrigada, estou Você satisfeita. vê que o tema não tem nem, não causa nem problema nenhum, né? Assim, eu Não, acho não. que Eu sabe vou tocar fogo naquelas informações que eu coletei. Você sabe o que é legal quando a gente faz uma palestra dessa? Quando a gente sai com mais dúvida do que certeza. Que a gente percebe que é bom. Porque quando a palestra vem, que a pessoa, não, eu estou sabendo de tudo. Bom, é igual fazer prova. Quando você vai para uma prova e diz que você sabe de tudo, você só se dá mal. Quando você sai cheio de dúvida, é que você vai fazer bem a prova. E essa é a palestra boa aqui. Estou cheio de dúvida aqui. Doutor Helder Soares, por favor. Presidente Saval, boa noite a todos. Parabenizar a associação pelo evento, mais um. Também a doutora Thalita e o doutor Debraga pelas exposições. Na realidade, eu vi o doutor Neto comentando sobre a questão da preocupação com os dados pessoais e um determinado dia eu estava procurando uma informação a meu respeito no SEI e me deparei, isso já tem vários anos, me deparei com um processo de interesse da corregedoria, em onde ela estava pedindo a atualização dos dados cadastrais dos procuradores. E me chamou a atenção que, na época, a abertura do processo em 2019, ainda não era a doutora Cláudia, essa informação estava pública, né? E até hoje, na realidade, se fizer uma pesquisa apurada do ponto de vista textual, se consegue obter todos os e-mails e todos os endereços atualizados de todos os procuradores do Estado. Eu até mencionei aí o número do processo. A gente não precisa entrar pelo SEI logado, né? É uma pesquisa pública como usuário externo, bota o número do processo e digita 4 letras, que são os códigos de uma pesquisa externa para evitar que um robô acesse, né, o sistema. E logo após vai ver a lista completa, 92 nomes de 92 procuradores. Se eu quiser saber qual o lote que o doutor Neto mora, uma vez ele me convidou para ir até a casa dele, quando eu estava pensando em comprar um terreno lá, ainda bem que eu ainda não comprei, porque eu mudei, viu? Que foi? Mudei. Aquele eu vendi, aquele está vendido. Não, mas agora foi é outro. Não foi no mesmo lugar? Bom, é segredo. LGPD, viu? LGPD aí, viu? Helder Soares, ele chamou para o anterior, agora está devendo um convite para o próximo, né? Para o novo. Que é para fazer o mesmo churrasco. Enfim, não era só para colocar essa questão do acesso à informação, porque, de fato, algumas informações que estão no sistema SEI, eu acho que deveriam ser preservadas, né? Eu acho que é uma questão de cultura mesmo nossa, de, às vezes, não cadastrar como restrito o documento lá, como acesso de informação pessoal, né? E acaba facilitando para quem está do ponto de vista externo, se tiver de má fé, o sistema SEI ele é realmente implacável, né? Qualquer deslize tem acesso a tudo ali, como a questão dos endereços, né? Era só um detalhe para apimentar a discussão aí. A gente ainda está na cultura, da transparência. Tudo verdade. Que é no transparente, tem que ser transparente. A cultura está ainda assim. Principalmente isso acontece até em processo judicial, que envolve o menor de idade, às vezes as pessoas esquecem ali de colocar sigilo, e a gente tem acesso a processos que não era para ter acesso, que só dizia respeito às partes ainda. Infelizmente, existem essas falhas. Porque eu sei, doutora Cláudia, monitorar esse processo e tentar colocar como restrito. E não sei se tem esse controle, tentar... Eu sei que a corregedoria não tem pessoal suficiente para fazer isso, fazer um levantamento desses processos que tem a exposição dos procuradores ou de outros servidores, né, com endereço, com telefone, com dados, e botar restrito mesmo às partes envolvidas. Você sabe que o restrito tem que ser quem fez o processo colocar o restrito. Aí é muito complicado. Agora, hoje, por exemplo, eu agora vou ter mais cuidado, e hoje eu já tive, que eu estou abrindo um processo para apurar a conduta de um procurador, e eu já estou colocando restrito. Hoje, antes da palestra, eu já tinha colocado, mas antes eu não estava fazendo isso. O processo chegava com a denúncia e eu encaminhava para o procurador publicamente para ele se defender, mas agora eu não vou mais fazer isso. Porque acho que já é uma forma, isso que a Adeval disse é muito importante, essa cultura da transparência, que a gente é servidor público, e aí a gente não preserva os dados e depois infringe, né? Mas eu acho que vale a pena fazer uma consulta pessoal informático, até mesmo não sei, eu acho que é possível essa alteração, né? Não é porque uma coisa foi aberta
de modo público e não pode estar transformar restrito, né? Então, assim, novamente repito, se puder, né, fazer uma pesquisa. Vou ver esse do Helder. Eu sei que a Corregedoria não tem pessoal suficiente, mas fazer um levantamento dos processos e colocar restrito seria uma atitude compatível com a LGPD. Em relação a isso aí, eu posso passar minha experiência lá em relação à questão de processo que transita pela unidade. O que é que a gente faz? Assim, no SEI, tem uma parte de estatística. Você clica lá, estatística, você pesquisa processos abertos na unidade ou que transitaram pela unidade, você pode reabrir todos os processos na unidade. É bem tranquilo isso, você reabre o processo e aí você pode chavear. E aí você pode escolher por o nível de restrição que você quer colocar no documento. Se público, se restrito e qual o fundamento da restrição. Você pode colocar se é dado pessoal, se é documento de preparação, e aí já tem lá as próprias justificativas da lei que você pode utilizar para chavear. O que é que a gente faz? Como a gente lida muito com contra-cheque, e normalmente contra-cheque, embora a remuneração de servidor público seja pública, né? No contra-cheque tem muitos dados pessoais, como às vezes pensão alimentícia, empréstimo consignado. Então, o que é que a gente faz? Todo o processo que a gente junta contra-cheque de servidor, a gente chaveia o contra-cheque. O contra-cheque ele fica com acesso restrito, só vai ter acesso ao contra-cheque, só vai ter acesso àquela informação a pessoa para a qual foi tramitado o processo. E aí, na consulta pública, não se consegue enxergar aquilo. Só quem vai abrir o documento é quem está com o processo aberto na sua fila de trabalho. Mas existe essa possibilidade, doutora Cláudia. Você vai em estatística, você verifica todos os processos que tramitaram pela unidade e você pode reabrir eles na unidade e chavear todos aqueles que acha que precisa ter algum nível de restrição de acesso ao público. Mas só que tramitaram pela corregedoria, não é isso? Ou aberto pela corregedoria. Tá. Esse processo provavelmente foi aberto pela corregedoria. Não, esse que o Helder falou foi pela corregedoria, Helder? Mas eu vou verificar isso. Eu anotei o número do processo aqui. Eu acho que foi para a corregedoria, foi o processo de atualização cadastral. Então pode deixar. Esse aí eu vou verificar. Amanhã mesmo eu estou providenciando isso. Vou ver esse negócio que você falou, Neto. Então, vamos começar agora a adequar todos os procedimentos à LGPD. É interessante, e aí eu queria também dar um relato da associação. Na verdade, são 2 relatos e uma pergunta. O primeiro relato foi um pouco mais... tem um ano, quando a gente foi idealizou aquele diagnóstico, né? E acho que todo mundo respondeu, a Cláudia respondeu, eu imagino que o Helder também tenha respondido, e eu falo imagino porque uma das nossas preocupações foi que as respostas fossem sigilosas. Eu falei para todo mundo, quando o pessoal da comunicação idealizou, eu falei assim, eu quero que as perguntas sejam feitas de forma que, ao responder, eu, Marcos, presidente da associação, não saiba quem respondeu. Porque se o cara quiser descer um pau em mim, ou na associação, como desceu e como está lá, e ele tem o direito desse anonimato, né? A gente não tem por quê? E aí teve até, se você pegar o nosso diagnóstico, tem uma parte lá de sugestão, tem muitas sugestões e tem críticas. E aí a minha pergunta, você vai botar as críticas? Eu falei, não, as críticas são para ser colocadas, pessoas críticas que se a pessoa foi para lá para falar crítica, ela se sentiu confortável de dizer, e a gente tem que ter a lisura para ouvir isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a doutora Thalita mencionou a questão de processos que envolvem menores. Recentemente, a gente teve um problema envolvendo um associado, e aí todo mundo sabe da história, e ele pediu o apoio da associação para dar uma nota sobre o anonimato, né? Porque o LGPD também, ele preza a busca do anonimato, a preservação da incolumidade moral através do anonimato, né? E aí o colega pediu um auxílio da associação para que marcasse o território, e a associação deu uma declaração, publicou, acho que não sei se o Helder viu, se a Cláudia viu, dizendo o seguinte, olha, independentemente, é um processo que envolve menor, quem vai decidir é a justiça. Então, por favor, vamos preservar a incolumidade da pessoa e da criança. Isso era para estar em segredo de justiça, não era para estar na boca do povo, né? E aí a gente fez esse tipo de incursão. E aí, pegando essa posição, que é uma posição que eu tenho, né, de preservar, de guardar a imagem do associado, nós somos uma categoria muito heterogênea, né?
tem pessoas das mais diversas índoles. E o engraçado é que, apesar disso, a associação, administra muitos dados sensíveis. E aí eu vou tocar agora num tema espinhoso, mas como associação eu queria ouvir a palavra dos especialistas. A Jaqueline, nossa colaboradora, mandou uma mensagem aqui para mim. Eita, doutor Saval, nós temos um monte de informação sensível lá, né? A gente vai ter que rever tudo. E isso, eu falei, com certeza, Jaqueline, a gente vai ter que rever. Porque nós sabemos, além dos dados pessoais, eu sei idade, data de nascimento, sei data que a doutora Cláudia entrou no concurso público, sei praticamente todas essas informações objetivas dela como servidora. Mas também sei, por exemplo, conta bancária, porque a associação que faz, por conta de uma determinação do conselho, a gente acaba tendo um ônus de fazer a administração, que todo mundo sabe como é. Lá o Helder sabe. Quando chega no final do mês, o RH fecha a folha de pagamento. Olha só a coisa como é. Fecha a folha de pagamento e manda por um e-mail, contato@ap, que é o e-mail geral lá da gente, a folha de pagamento de todos os procuradores. A gente recebe essa folha de pagamento de todos os procuradores. Eu sei exatamente quando o doutor Helder recebe. Eu não, né? A associação. A doutora Cláudia, o doutor Derval, enfim, todo mundo. Doutor Neto, doutora Patrícia. Sei exatamente. Ativos e inativos. A gente também consegue esses dados. Mas no final do mês eu recebo só dos ativos, né? E alguns inativos. E aí a gente pega esses dados, faz uma planilha Excel, lança esses dados que a gente coletou, enviados pelo RH, bota na planilha Excel para fazer a quantificação dos honorários. Quantificados os honorários, a gente manda um e-mail a Jaqueline manda um e-mail para a diretoria, para mim e para o Ronaldo e para o Alisson, que são os dois financeiros e eu, o presidente, para dizer, tá tudo ok? A gente fala, tá tudo ok, ou seja, aquela informação já divulgou para mais 3 pessoas, né? A gente já deu ok, aí a gente entra em mais um dado sensível. Aí eu vou fazer os pagamentos. Aí a Jaqueline ou a Michele, né, que são as duas funcionárias que ficam responsáveis pela parte financeira, elas lançam, ou seja, ela tem esses dados em nome da associação, elas lançam os pagamentos em cada uma das contas dos procuradores. Olha quantas informações sensíveis, quantos dados preocupantes passam entre o RH para a associação, da associação para os diretores, dos diretores para os funcionários, dos funcionários para o banco e do banco para entrar o dinheiro, numa movimentação que a gente nunca, e aí eu digo, por até uma questão de ser fiel ao fato, nunca nos preocupamos com a LGPD. E aí eu queria ouvir a opinião do doutor Helder. E agora, José? Vamos lá. Tá bom. Inicialmente, né, essa passagem de a divisão pública teria que ter autorização do CEP, mas na verdade assim é algo inerente ao cargo, né? Para você receber, você tem que tem que ser comunicado essa situação e lembrando que dado sensível ele está muito ligado à religião, esses aspectos bancários não se enquadra, né? Você mencionou, na minha concepção só foram os bancários, né? Que você reputou como sensíveis. Não, a lei não traz como sensíveis os bancários, tá? São processos sensíveis, são ligados a que pode ter a discriminação da pessoa. Se o cara é católico, se o cara é crente, se o cara é preto, se o cara é branco, se o cara é homossexual ou bissexual ou pansexual, ou seja o que for, se o cara... Entendeu? Esses dados que podem gerar um preconceito que são utilizados como sensíveis. E a lei diz que para evitá-los, a utilização deles. No caso que você mencionou agora, são dados bancários para ter o pagamento, o efetivo pagamento. Esse dado bancário, por sinal, esse valor, como o doutor Neto falou, é um valor dos nossos salários, são dados públicos que estão lá à disposição, e esses dados públicos não se aplicam na LGPD, se aplicam, se encaminham à associação, do qual aí sim a associação tem que pegar autorização de nós, associados, para armazenar e poder encaminhar a um operador que seria o banco. Tá? Então, assim, em tese, a situação não é gravosa, tá? Desde que aplique aqueles formulários que eu lhe passei. Tá? Se a doutora Thalita quiser dar o posicionamento dela, algum detalhe a mais que eu deixei passar em branco.
Não, eu quero só ressaltar, porque às vezes a gente traz a ideia de que é proibido compartilhar dados, que é proibido coletar dados. E a lei não veio proibir, veio dizer assim, você precisa cumprir com a finalidade que você está dizendo ao titular de dados que aquele dado foi coletado e fazer de tudo para que aquele dado não seja vazado. Então, não é porque a Lei Geral de Proteção de Dados veio fazer com que não exista esse compartilhamento desenfreado, mas não quer dizer também que seja proibido coletar dados. Não, não é isso. Você pode coletar desde que essa coleta esteja de acordo com a finalidade da instituição e que você faça de tudo para aqueles dados não vazarem para outro tipo. Então, assim, se existe compartilhamento de dados, o titular de dados ele tem que estar ciente que existe esse compartilhamento. E por que tem esse compartilhamento? Então, o titular de dados precisa estar ciente e precisa dar esse consentimento. Porém, uma vez consentido e informado que tem esse compartilhamento de dados, pode acontecer. Só não pode ocorrer o vazamento desses dados para outro tipo que não cumpra aquela finalidade. Muito importante, Saval, é o que a doutora Farita falou, que está no princípio da norma, é finalidade, Saval. E adequação, são medidas adequadas. Beleza, você não precisa passar por um conselho para saber se vocês três, por exemplo, doutor Vanaldo, doutor Alisson, doutor Saval, para saber se aquele pagamento é devido. Então, assim, não houve vazamento, está dentro da app, aquela informação está dentro da app, e é necessária para fazer o pagamento. Foi encaminhado para a Jaqueline, para outra servidora, para outra funcionária da app. Não é necessário para ter o pagamento, porque ela vai passar o e-mail para o banco fazer o pagamento, ou seja, são finalidade, que é pagar, e necessário, vocês são necessários para que isso ocorra. Até um caso específico, até prático, que aconteceu de verdade, é um caso verídico. Existe um acordo entre o TCE e o Serasa. O TCE arrecadava aqueles dados dos eleitores e passava ao Serasa para que o Serasa fizesse análise de crédito, né? Aquele Serasa, até porque a lei também até faz exceção na questão do creditista, tá? Ela abre exceção para o Serasa. A lei foi específica, feita para o Serasa. Abre exceção do LGPD para o Serasa, tá? A análise creditícia. Mas o TCE revogou esse acordo. Não, peraí, mas não pode. Não, mas o TCE é captação de votos. Não tem nada a ver com questão creditícia. Ou seja, a finalidade foi desvirtuada. Por isso que o acordo foi revogado. Ao contrário, Saval, doutora Cláudia, Netão, Deval e demais colegas, Patrícia, Luiz Henrique, quer falar aqui, Saval, depois dá a palavra para ele. Que se fosse o Banco Central, por exemplo, o Banco Central pega aquele dado e manda a Serasa. São empresas, são instituições que têm a mesma finalidade. Beleza, ok. Tá? Mas quando não tiver finalidade, adequação e necessidade, finalidade, adequação e necessidade. Faço as 3 perguntas. O fim, a app, eu tenho que pagar meu associado? Beleza. É a medida adequada? Eu preciso passar pelo conselho fiscal, tesoureiro, para ser pago. Beleza. E é adequado? Lógico que é adequado. Então, se você fizer essas 3 perguntas, finalidade, adequação e necessidade, você consegue responder a LGPD. Lembrando, a LGPD, como o doutor falou, não está para proibir os dados do corpo, não quero mais dados. Não é isso. Só trouxe um procedimento para análise do dado. Olha, o procedimento é esse, vamos seguir. Se você não seguir, você está errado. Agora, a captação e o armazenamento continuam permitido. Agora tem que ter um procedimento específico para a lei. Só isso. Luiz Henrique, com a palavra. Boa noite. Seja muito bem-vindo aí aos nossos debates. Passa a palavra para o doutor Luiz Henrique fazer uso da palavra. Boa noite. Boa noite, minha gente. Eu quero primeiro parabenizar a AP, né, por essa iniciativa e também aos palestrantes, né, o doutor Helder e a doutora Thalita. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que ela ficou esclarecida agora, ao melhor juízo, nessa última questão apresentada pelo doutor Helder. É sobre o sistema bancário nacional, né? Porque o Banco Central ele tem um sistema de informação entre todos os bancos. Se você entrar no SISBACEN, e esse sistema é essencial à finalidade dos bancos,
E você entrar no Silbacen, quer dizer, só quem pode entrar é o banco ou alguma outra entidade cadastrada, como uma cooperativa de crédito, por exemplo, você tem lá não só o CPF, mas também tem endereço, data de nascimento, ficha financeira, sua capacidade de endividamento, o seu endividamento a nível nacional. Mas isso aí eu estava pensando que seria um dado que não se aplicar, que essa lei se aplicava, inclusive, ao Banco Central. Mas, pelo que foi dito agora, eu entendi que não se aplica ao sistema financeiro. É isso mesmo, doutor Helder? Eu gostaria que o senhor esclarecesse se eu estou enganado, se eu ouvi mal, ou se realmente o sistema financeiro está, assim como o Serasa, está fora da Lei de Proteção de Dados. Grande colega Luiz Henrique, é um prazer aqui, obrigado pela pergunta. É o seguinte, aplica sim, né? Na verdade, aplica-se ao sistema, aplica-se a todas as pessoas físicas e jurídicas. Você imaginar, a gente fala pessoa física, um advogado, por exemplo, um dentista, um fisioterapeuta, está lá atendendo um cliente dele, anotou lá o cadastro, fez o cadastro, armazenou, LGPD se aplica. E também se aplica ao setor bancário. Agora, essas questões creditícias, o Serasa, aquela questão creditícia, que realmente ele não pode manipular e vender aquilo ali, mas ele pode pegar aqueles dados e fazer análise do cadastro positivo, né? Que existe uma lei específica para isso. Então, assim, aquele cadastro positivo que você tem seu score do Serasa, a lei prevê realmente, existe uma lei específica prevendo essa autorização. Mas, resumindo, se aplica sim, tá? O banco tem que seguir, tanto é que no escritório a doutora Laíta trabalha muito com isso, a questão dos bancos fazer a cobrança, ou as empresas cobrarem o banco, né? Em regra, quando alguém está devendo o banco terceiriza aquela cobrança a empresas de telemarketing, tá? Então, assim, o banco que tem aquela informação é o controlador do dado, tá? Passa a empresa de telemarketing de cobrança, que é o operador, vai trabalhar de acordo com o que o controlador, que é o banco, mencionou. Olha, o banco vai dizer, ó, a empresa cobra aquele cidadão, a empresa vai fazer isso, por isso que ele é operador, tá bom? E mesmo assim, a lei prevê também, como a doutora Lida mencionou, a retirada do nome, do cadastro, né? O cidadão está devendo, né? Por exemplo, pode pedir para tirar o cadastro lá dele, o cadastro, impossibilitando a cobrança? Não, porque aí também a lei prevê exceção de respeito ao cumprimento do contrato. Se você fez um contrato e aquele contrato precisa do armazenamento de dados, a lei também se atua. Então, assim, a lei aplica-se a banco, mas em algumas você vê algumas exceções. Não sei se eu consegui fazer. Doutor Laís, se quiser complementar alguma coisa. Conseguiu sim, companheiro. Muito obrigado, viu? Boa noite. É porque existem algumas bases legais para o tratamento de dados. Uma é o consentimento, que é o que a gente mais vai ver por aí, que é a exigência do consentimento do titular de dados. Na maioria dos casos, é essa base legal para tratamento de dados, é você consentir. Mas existem outras bases legais que dispensam o consentimento do titular, que é para o cumprimento do dever legal, que é o cumprimento de obrigação legal e regulatória, por exemplo, pela administração pública. Então, existem algumas bases legais que diferentes do consentimento, elas utilizam outra base legal para fazer aquele tratamento de dados. Mais alguma pergunta, presidente? Mas alguém tem alguma pergunta mais aí para os nossos ilustres palestrantes, doutor Helder e doutora Thalita? Eu estou muito satisfeito, porque agora eu já tenho até o encarregado de dados da Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas. Amanhã a gente designa o doutor Helder Braga, encarregado de dados. De antemão, você sabe que eu já me pus à disposição. Não De igual modo, tá, doutora? Quiser a gente discutir sobre a LGPD, a gente está à disposição também, até para dar um auxílio, uma contribuição aí. Pode chegar junto no WhatsApp lá que a gente ajuda. Não, e aí deixar registrado para todo mundo, né? Tudo surgiu de uma preocupação que eu bati no papo com o Helder, a gente tem que pegar a associação e compatibilizar a LGPD. Aí a gente começou a pensar, bom, o que é que os colegas sabem de LGPD?
que é que nós, como os procuradores, estamos fazendo para adequar as nossas atribuições à LGPD. O que é que a Procuradoria-Geral do Estado está fazendo para adequar as suas atividades, seus atos, seu fluxo de processo, fluxo de informação à LGPD. Eu acho que esse bate-papo inicial ele serve para que a gente perceba que há muito mais espaço para a gente evoluir, há muito mais preocupações e muito mais dúvidas. E eu acho que já passou a hora do Estado como um todo, que eu não vejo nenhuma movimentação sobre discussões de LGPD. E a Procuradoria do Estado, em especial, ser o capitaneador desse tema, porque se trata de tema jurídico. Daqui a pouco, as pessoas vão começar a entrar com ações de dano moral contra o Estado por não ter tido nem o cuidado, nem a proteção, e por ter vazado, não fornecido, ou sei lá, não ter se adequado as normas e os regramentos da LGPD. Fica aqui o alerta, né? Fica aqui a preocupação para que a gente tenha isso em mente. Doutor Helder, passa a palavra para você e depois para a doutora Thalita, para as palavras finais, conclusões finais, e a gente encerrar o nosso brilhante evento, que eu só tenho a agradecer, e deixando registrado aqui o agradecimento a todos que fizeram presente. A gente gravou aqui para ver se consegue fazer com que alguns associados que não puderam participar, se pudesse, o doutor Helder autorizado na LGPD e a doutora Thalita autorizar, para a gente botar para os associados. Do vídeo também, né? Agradecendo, presidente, a oportunidade. Gostaria do vídeo também, não sei como é que pode ser encaminhado, não sei como é que faz. O pessoal da comunicação está vendo se tem como botar isso. Todo mundo também está autorizando, né, o consentimento. E agradecer especial, mas um agradecimento mesmo, tanto ao Helder pela disponibilização do tempo, do horário, e a doutora Thalita, né, que nos abrilhantou com sua... O doutor Helder a gente já conhecia, né, o brilhantismo dele, e a doutora Thalita pela grata introdução ao tema, que é tão espinhoso e que praticamente ninguém aqui tinha noção dos seus efeitos. Passa a palavra aos dois aí para as conclusões finais. Doutor Helder, doutora Thalita. Voltando a dizer, presidente, agradeço, e estou à disposição de todos os colegas da Corregedoria, da associação, todo estão lá na L Previdência, complementar, né, a L para complementar, e dizer que é uma grande satisfação estar aqui. Você sabe que eu sou um cara que gosta dessa minha instituição, vista a camisa, estou à disposição para ajudar em tudo que for preciso da minha alçada. E é isso, pessoal. Quase 2 horas de evento, né? Foi fantástico. Agradeço a doutora Thalita também por ter cedido o tempo dela, mostrar o trabalho que ela desempenha no mundo corporativo, trazer para a associação, trazer para vocês ter um pouco de conhecimento de uma visão que não é da gente, né? Não é uma visão de um procurador do Estado, né? Trazer uma visão de uma advogada militante na área da LGPD. Doutora Thalita? Eu vou agradecer novamente a oportunidade e o espaço também. Estou muito grata de poder dividir um pouco do nosso conhecimento com vocês, que, né, já tem conhecimento muito grande, amplo, jurídico. É só mais uma das matérias, mais um dos obstáculos que nós, que somos estudantes desse mundo jurídico, que estamos enfrentando. Quero dizer que as dúvidas, elas são muito coerentes, não é uma dúvida só da associação, mas do mundo, do Brasil em si, porque a lei está aí, mas agora que a gente vai ver a aplicação dela na prática, então agora surgem várias dúvidas, a gente com certeza vai ver na prática as questões diferentes mesmo, e parabenizar o interesse da associação, parabenizar a iniciativa do presidente, Dr. Marcos Saval, e nos colocar à disposição para eventuais dúvidas, assim como com o intermédio do Dr. Helder, também fico à disposição. A gente, com certeza, vai ter muita gratidão em poder discutir aí esse tema ao longo do tempo. Obrigada. Val, esqueci de dizer, tem um materialzinho que a gente, Jaqueline, a gente pode disponibilizar, a doutora Thalita fala com a Jaqueline, encaminha o material para os associados que quiserem ter acesso, né? Só a Jaqueline repassa para vocês. Né?
Ótimo, excelente. A gente vai pegar esse material, divulgar para os colegas, vai ver se consegue também fazer um upload desse vídeo, talvez no YouTube, não sei, e deixar lá para aberto para os associados, e talvez até pegar, ver com a comunicação, depois, vou pedir para a nossa colega a Rafaela, da empresa Sala, pegar algumas no vídeo mesmo, trechos seus e trechos da Thalita, para a gente fazer, assim, tipo as inserções nas mídias sociais em nome da APE, assim, você conhece LGPD? Assim, aí pega... Um jabá, fazer um jabá. Bota lá assim, você conhece a LGPD, aí bota uma inserçãozinha do que você falou, que a doutora Thalita falou, para a gente até fazer com que isso seja um movimento nacional. Porque eu também não vejo em âmbito nacional, doutor, essa discussão das associações discutindo esse tema. E eu acho que a gente pode ser um impulsionador. Saval, eu vou até trazer isso, vou tentar até essa questão que o Neto levantou, vou tentar fazer um artigo e jogar no congresso que vai ter agora em Brasília, excelente, né? Excelente. Em novembro, né? Vou tentar fazer um artigo, Netão, e tentar jogar no congresso aí para ver se a gente consegue pelo menos começar. Gostei um pouco esses 10 anos da judicial me deixam. Vamos judicializar, né? Essa corrente de judicialização dos processos. Mas eu gostei de trazer a ideia à tona. Eu acho que no congresso acho que é um espaço muito, né, que vai ter todos os colegas de todos os estados. Eu acho que a gente pode começar a discutir mais esse tema e no Congresso seria realmente um espaço bem legal. Você me alertou para isso, eu vou tentar escrever um artigo, eu acho que até dia 30, né? Estou com 8 dias aí para escrever esse artigo. Não, foi prorrogado, deram a prorrogada agora. Foi para dia 30, não? Foi para dia 30, exato. Tem uma semana aí para você de hoje, se você sentar agora, daqui para amanhã você recebendo 3 corredores, bote aí na minha lista. 3 distribuição e ainda fazer artigo, né? Não sei como é que vai ser feito, mas vamos lá. Vamos lá. Agradeço, pessoal. Boa noite. Muito bom. Sigamos. Daqui teremos novas palestras aí na frente. Valeu todo mundo aí. Abraço. Valeu. Boa noite, pessoal. Prazer. Autorizado usar minha voz aí, viu, na gravação. Doutor Helder, ficou de cabelo em pé aí, viu? Valeu. Tá. Você vai ver, no Congresso de novembro vai estar, viu? Tá vai bom. nascer os adubados. Tá bom. Valeu. Falou.